repescagem vai ser diferente. Marco Aurélio Cunha, aquele Brasil pleno, a gente sabia que não apareceria em campo, já tinha o empecilho, o impedimento da altitude, mas realmente o Brasil enfrentou muita coisa ruim na noite de ontem. Não tem o que falar, inclusive acabando na 5ª colocação das eliminatórias. O resultado da eliminatória pouco vale. O importante é estar na Copa do Mundo, né? O Brasil já foi líder absoluto das eliminatórias, sem perder pontos praticamente, e na Copa também não tivemos êxito. Então, não é sinônimo de boa coisa. Agora, o jogo de ontem é várzea. Uma hora, no final do jogo, jogaram uma bola dentro do campo. Não sei se vocês perceberam. E o árbitro, a bola não chegou a atrapalhar, mas atrapalharia o último ataque do Brasil, que poderia empatar o jogo. Então, jogar nessas condições é aquela história assim de futebol sul-americano. A Conmebol tem que ver isso, não é possível, entendeu? E era previsto. Eu falei 1-1 aqui porque achava que o Brasil podia fazer um gol, mas nem isso aconteceu. Um jogo ruim, jogo chato e segue em frente. Chico, a Bolívia se contentou com 1-0. Depois nós vamos falar do pênalti marcado para os bolivianos e que foi revisado. E aí sim dado pela arbitragem do Christian Garay. Mas o Brasil ficou refém da partida de ontem e das condições, não só da altitude, mas de todo o cenário do jogo. Difícil. A gente sabia que era difícil. Agora eu discordo frontalmente, amavelmente, mas frontalmente, do sábio doutor Marco Aurélio. Porque, doutor, o senhor, acima de tudo, o senhor valoriza o trabalho. Eu não posso dizer aqui que pouco importa a maneira como a gente termina as eliminatórias. Foi uma vergonha. Terminar em quinto é uma vergonha. Não significa nada ser líder? Realmente não significa, porque depois fomos eliminados. Agora, se eu achar que o trabalho de construção do ciclo, ele não vale de nada, poxa, aí não joga, né? Sei lá, faz um acordo, tudo mais. Tem que estar na Copa, mas de que maneira a gente chega? Ou então eu vou ter que me apegar na mística de que quanto pior estivemos, melhor ou mais chances tivemos, né? 94 foi assim, 2002. A gente vai se apegar nisso? É sério? De que, não, tem que estar, nós vamos caprichar. Nós vamos chegar em quinto, se fosse no ciclo passado, nem teria entrado, repescagem. Se não mudasse o formato, a gente estava aqui, ó. Vocês já repararam que esse drama que a Bolívia sofreu ontem, fazendo gol, segurando o resultado, dependendo de resultado paralelo, podia ser a gente não passou longe disso. A gente não passou longe de viver isso. E aí eu vou dizer que o importante é estar na Copa. Doutor, pelo amor de Deus, o que nós fizemos na gestão Edinaldo Rodrigues, com 3 treinadores completamente diferentes um do outro, com o Diniz comandando o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo, com o Dorival Júnior, que, cara, fez uma péssima campanha, aí agora desembarca o Ancelotti. Nós vamos se apegar nisso, na mística. Chico, é o que restou para nós? Chico, apesar de tudo isso que você tem plena razão, nós estamos na Copa. Quer dizer, o Ancelotti não é culpado, nem o atual presidente, de todas as bobagens que foram feitas antes, as decisões, indecisões, treinador dividindo o clube com seleção. Quer dizer, foi o caos. O caos acabou. Portanto, essa herança final, a gente tem expectativa que possa melhorar. Eu não avalizo nada do que aconteceu com a seleção. Porém, o importante é estar na Copa. É isso que eu quis dizer e não que eu considere que tenha sido uma boa performance. Foi lamentável, foi uma droga, por conta de um presidente ruim. Deixa eu me meter na briga dos senhores. Calma, amiguinho. Sem ficar brigando aqui, pelo amor de Deus. Horário do almoço, calma. Não, mas é uma briga em alto nível. Essas a gente adora. Mas Chico tava ficando bravo. Calma, Chico. Calma, Eu gosto da diversidade. Falei sobre isso. Boa, bela palavra. Mas é assim, é difícil não dividir as eliminatórias em 2 etapas. Exato. Fato. A etapa pré-Ancelotti, que foi uma bagunça, concordo totalmente. Uma várzea, a seleção brasileira dentro e fora de campo. E o fora de campo influenciando diretamente dentro de campo. Com o Edinaldo, que o único feito bom dele, né, você pode falar assim, foi trazer o Ancelotti. Conseguir convencer e com atraso, né? Porque ele estava esperando o Ancelotti lá atrás, não conseguiu. É muito mais a marca da seleção do que... Exatamente. Edinaldo, né? Mas... Agora, eu vejo um respiro na seleção, algo diferente na seleção. Primeiro, o presidente, na minha opinião, parece ser um cara muito mais centrado, assim, com ideias novas. Isso, querendo ou não, influencia em campo também. O Ancelotti, o trabalho dele, defensivamente, na minha opinião, a seleção brasileira colheu frutos. Ontem só sofreu gol, mesmo num jogo difícil, por conta do pênalti. A seleção estava se defendendo bem, o Alisson fazendo defesas difíceis, claro, só que estava se defendendo bem. E ele conseguiu. Uma seleção que vinha sendo vazada, tomando 4 da Argentina, mais 2 ali, 3 ali, ele conseguiu segurar. Isso é importante. Então eu vejo pontos positivos no final do ciclo. E aí é difícil não dividir. Eu entendo o Chico quando ele fala, foi uma vergonha. E eu fico constrangido também, vendo a seleção em quinto, nas eliminatórias. A gente sempre espera a seleção ali em primeiro, segundo. O segundo já é assim, perdemos para a Argentina. Só que tem que dividir o ciclo nessas 2 etapas. O final do ciclo
Eu vejo pontos positivos, o Ancelotti chegando, que é um grande treinador, e eu estou esperançoso com a seleção agora, com esse novo treinador. Eu tenho uma pergunta para vocês. Na Copa do Mundo, hoje, a questão de palpite, a gente adora isso. Vocês imaginam que Equador, Colômbia, Uruguai e Paraguai possam fazer campanhas melhores que o Brasil na Copa do Mundo? Eu particularmente não. Colômbia, talvez. O restante eu acho. Do Rames? Não. A Colômbia tem bons jogadores. Vamos lembrar que o Equador ficou em segundo. Fez uma campanha brilhante, com um número de gols, saldo de gols Estava na última pequeno. Copa. Sim. Que dá esperança. Melhor que o Brasil. Então, o que eu quero dizer, gente, é que, claro, o Chico tem razão, o Sgarbi tem razão e o Marco também. Porque a campanha das eliminatórias, por mais que ela seja dividida com treinadores diferentes, é um absurdo. Ruim. 4 técnicos passarem pelo Brasil, interinos ou não, é uma vergonha. É uma vergonha. E outra, na última vez em que o Tite ficou em primeiro, porque ele ficou 2 vezes em primeiro lugar, mas na última, a Argentina não foi a primeira colocada. E quem ganhou a Copa do Mundo? A Argentina. Então, as eliminatórias... Perdendo o primeiro jogo da Copa, inclusive. Perdendo e de uma maneira vexatória, com uma seleção muito abaixo das outras. Então, o que eu penso é que não é ótimo, claro que não é legal. Você vai ter isso na história. E os números daqui a 10, 20, 50, 100 anos, eles estão ali, para a gente comparar e falar. Então, o Brasil, ele tem uma chance muito boa de agora. Tem um cara que é o centro de tudo. O Ancelotti é maior que todos. Mas o Vini Júnior, número 1, feito por quem? Pelo Ancelotti. Então, nós temos várias coisas importantes e construídas. Mas acho que o Brasil ainda não está pronto. O Brasil está num processo. E esse processo, ele só será chancelado e bem feito se ganharmos a Copa. Porque para o Brasil não basta participar. Edu, não adianta mais, vamos disputar apenas uma Copa. Um ganha, sim, mas esse pode ser o Brasil. O Brasil tem que se credenciar a ser esse a ganhar a Copa. E tem condições, Renato. Tem condições, a gente tem jogador para isso. Agora o Ancelotti vai ter esse tempo aí, claro, tem as datas FIFA ainda, tem os amistosos, até mesmo para ele estar olhando os jogadores e de repente vendo quem ele pode contar para a Copa do Mundo. Então eu vejo assim, o Brasil, concordo com tudo que o pessoal falou aqui, tanto dos ciclos, antes e pós. Agora, eu vejo assim, se os jogadores dentro de campo não entenderem que a maior de todos é a camisa da seleção brasileira, isso vai ser difícil, independente de quem esteja comandando a nossa seleção ou não. Agora, eu acredito também que o Ancelotti vai colocar na cabeça desses jogadores que voltar a ter aquela vontade de vestir aquela seleção brasileira, coisa que eu já vi em alguns jogos atrás. E isso que é mais gostoso. Então, a postura que os jogadores vão ter daqui para frente, que vai, de repente, passar para nós o que vai acontecer na Copa do Mundo. É claro que um jogo, tudo pode acontecer, mas eu vejo que hoje a postura é totalmente diferente do que a gente via tempos atrás. Everton Guimarães, nesse período Ancelotti, eu até falei aqui na primeira parte do programa que eu adoraria ter o Ancelotti comandando a Argentina, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Colômbia, esses jogos mais esperados. Ele enfrentou seleções talvez menos importantes, ou pelo menos menos ranqueadas, mas mesmo assim eu percebo empolgação, percebo mais esperança no torcedor brasileiro. Renata, mais ação, mais esperança por parte do torcedor e é uma seleção que, convenhamos, né, ficou mais organizada. É que ontem, antes do jogo, a gente já falava que seria muito difícil avaliar uma seleção reserva, jogando a 4.100 metros de altitude. Nessas circunstâncias aí, se você for fazer o recorte do jogo de ontem, você vai achar que o Ancelotti é um nada e que essa seleção continua uma bela porcaria, o que não é verdade. Nota-se claramente uma evolução, principalmente defensiva. A seleção é mais consistente. Agora, o tempo que nós perdemos com o Ramon Menezes, com o Dorival, com o Diniz, e vocês destacaram aí, ocupando 2 funções, né? Se contar isso em alguns lugares do mundo, a turma vai rir da nossa cara, né? Mas aconteceu. Aconteceu porque nós tínhamos o Edinaldo que praticava isso, ainda como presidente da entidade, que tradicionalmente é uma entidade que a gente pensa vários problemas, né? Vários problemas, várias figuras que passaram por lá. E uma delas também, que deve ser esquecida, é o próprio Edinaldo. Me parece que a seleção está entregue em outras mãos, né? Eu entendo que o Samir pode fazer um bom trabalho, porque ele é muito bem assistido, por exemplo, pelo Rodrigo Caetano e agora pelo Carlo Ancelotti, né? Então, assim, até mandando recado para quem diz que o técnico tem que ser brasileiro. Não, tem que ser bom. Tem que ser bom, não bom, né? Porque bom é quando é mais ou menos, tem que ser bom. E ele é muito bom, então por isso ele é bom.
Então está no lugar certo, a seleção foi entregue. Agora, o tempo que nós perdemos insistindo com outras pessoas que não conseguiram fazer essa seleção jogar, que não conseguiam se impor dentro de um vestiário, numa rodinha de discussão entre jogadores, agora a gente tem um treinador que é o maior treinador de seleções do mundo, né? Nenhum treinador de seleção pelo mundo tem o currículo que esse cara tem. Agora, o tempo que nós perdemos errando com os nomes que eu citei anteriormente, pode ser o tempo que falte ao Ancelotti para corrigir os problemas. Nós temos bons jogadores, agora a seleção precisa caminhar para isso que tem caminhado, uma seleção mais coletiva, porque nós não temos mais Romários, Ronaldos, Rivaldos, né? Então a seleção mais coletiva. E a seleção coletiva pode nos entregar aquilo que eu falei na sexta-feira aí no estúdio, que vai acontecer. O Hexa vem, pode cravar aí e me cobrar. Eita, nós, tá cedo, mas tem que pensar no Hexa. Isso é fato. Agora é a meta.